Hoje revelamos o medo que o Vaticano nunca quis sussurrado, um que ainda persiste em cofres selados sob a Basílica de São Pedro, em corredores à luz de velas, onde cardeais caminham em silêncio. Um medo não de heresia ou blasfêmia, mas de algo muito mais perigoso. A prova de que deuses egípcios caminharam por Roma e que romanos os adoraram, dentro das próprias igrejas. Muito antes de Cristo, muito antes de Roma conquistar o mundo, egípcios guardavam segredos sobre morte, renascimento e julgamento da alma, sobre Anubis, o guardião dos mortos, sobre Ísis, a mãe divina, sobre Osíris, o ressuscitado. Eles chamavam de mistérios de Ísis, não era religião de Estado. Era experiência mística, transformação da alma através de rituais secretos. Não era superstição, era precisão espiritual e funcionava. Quando o cristianismo se espalhou por Roma, isso não desapareceu. Foi absorvido, reescrito, silenciado, mas não destruído, enterrado dentro de decretos papais esquecidos, catacumbas seladas e frescos cobertos com cal, trancado em arquivos que historiadores do Vaticano só podem ver com permissão especial. Esta história não é sobre mitologia antiga, é sobre controle espiritual, porque se você pode experimentar o divino diretamente, sem padres, sem sacramentos, você não precisa da igreja. Se sua alma tem poder próprio, se você pode renascer através de rituais místicos, você não pode ser governado. E foi isso que cardeais temeram durante séculos. Então, antes de rolar a tela, pergunte a si mesmo, o que apagaram das paredes de igrejas romanas? E por que ainda proíbem escavações sob certas basílicas? Deixe seu like, se inscreva porque esta noite abrimos os arquivos proibidos e as imagens de Anubis ainda estão vivas. Não havia anúncio, não havia cerimônia. A história de uma estátua de Anubis deslizou para o mundo como um segredo sussurrado entre arqueólogos em 1887. Em maio de 1887, trabalhadores cavavam fundações para um novo prédio perto do Campo de Marte. Em Roma, dentro do solo, envolto em linho egípcio preservado, estava uma estátua de bronze. À primeira vista, parecia apenas outra antiguidade romana. Mas então, o linho foi removido. Era Anubis an completo nolos de obsidiana intacto, hieróglifos no pedestal, e a inscrição em latim, para o Deus que julga os mortos. Este templo foi erguido por ordem do Senado Romano, datação 186 a.C., o Senado Romano. Não comerciantes egípcios, não estrangeiros. Senadores romanos construíram um templo para Anubis no coração de Roma. A estátua foi levada para o Museo Nazionale Romano. Catalogada, fotografada. Dentro de 3 semanas, sumiu do catálogo oficial. Quando historiadores perguntaram, foram informados que havia sido transferida para a restauração. Sem registro de retorno, apenas uma gaveta vazia no depósito. Mas por quê? A resposta está no que a inscrição completa descrevia. Rituais noturnos de julgamento da alma, onde romanos ricos pagavam sacerdotes egípcios para guiá-los através da morte simbólica. E isso aterrorizou autoridades católicas. O que é certo é que fotografias da estátua permaneceram em arquivos privados de 3 famílias aristocráticas romanas. Alguns dizem que foi derretida, outros que está em cofres vaticanos, mas fragmentos de templos similares foram encontrados sob 6 igrejas diferentes em Roma entre 1920 e 1954. Então a pergunta não é se romanos adoraram Anubis. É quantos templos egípcios ainda estão enterrados sob igrejas católicas. Talvez não estivessem protegendo a fé. Talvez escondendo que o cristianismo foi construído sobre fundações egípcias. Imagine estar em Alexandria a 391 D, código fumaça sobe do Serapium, o maior templo de Ísis e Serapis no mundo mediterrâneo. Não por acidente, mas por ordem imperial. O imperador Teodósio emitiu o decreto de Tessalônica. O cristianismo era agora a religião oficial. Todos os templos pagãos deviam ser fechados ou destruídos, mas havia resistência. Em Roma, senadores esconderam estátuas em propriedades privadas. Em Alexandria, sacerdotes egípcios barricaram-se dentro do Serapium com manuscritos. Durante 3 dias, multidões cristãs cercaram o templo. No 4º dia, quebraram as portas. O que encontraram dentro? Biblioteca com 42 mil rolos de papiro. Rituais dos mistérios de Ísis escritos em hieróglifos e grego. Mapas estelares, textos sobre mumificação da alma. Tudo foi queimado,
mas não tudo. Em 1945, um pescador egípcio encontrou jarros de barro perto de Nagamadi, dentro textos gnósticos que sobreviveram à queima de 391 d. Código 1 deles, o Evangelho de Maria Madalena, descrevia rituais idênticos aos mistérios de Ísis, morte simbólica, renascimento através de conhecimento secreto, ascensão da alma sem intermediários. E se o cristianismo primitivo fosse apenas uma versão dos mistérios egípcios? E se os padres da igreja soubessem disso e apagaram as evidências? O que é certo é que 23 igrejas em Roma foram construídas sobre templos de Ísis, entre 400 e 600 d. Código alguns dizem que era conveniente reaproveitar estruturas existentes, outros que era estratégia de substituição simbólica, mas padrões arquitetônicos permaneceram. Mesma orientação solar, mesmas criptas subterrâneas, mesmos altares no mesmo local, talvez não fosse substituição, talvez fosse continuidade disfarçada. Não havia explicação oficial, não havia reconhecimento. A história da Madonna Negra se espalhou como segredo entre peregrinos medievais. Em pelo menos 47 catedrais europeias, há estátuas de Maria com pele preta ou marrom escuro. Nossa Senhora de Montserrat, na Espanha, Nossa Senhora de Czestochowa, na Polônia, Notre Dame de Chartres, na França. A explicação oficial, fumaça de velas, ao longo de séculos, escureceu a madeira. Mas análises de 1980 mostraram algo impossível. A pigmentação era original. As estátuas foram esculpidas com madeira escura deliberadamente. E todas têm a mesma postura. Maria sentada em trono, criança Jesus no colo, mão direita levantada em bênção, exatamente como estátuas de Ísis com ouros encontradas em templos egípcios. Em 1952, o historiador francês Jean Rany publicou artigo comparando as duas iconografias. Conclusão: as Madonas Negras eram Ísis cristianizada. O artigo foi retirado de circulação dentro de 6 meses. Jean Rany foi proibido de publicar em revistas acadêmicas católicas. Mas cópias circularam em universidades. Pergunte a si mesmo, se era apenas coincidência artística, por que a censura? E se cardeais medievais soubessem que estavam perpetuando o culto egípcio? O que é certo é que peregrinos medievais chamavam essas estátuas de Nossa Senhoras da Terra. Título: idêntico a Assis. Alguns dizem que era simbolismo místico cristão, outros que era sincretismo deliberado para converter pagãos. Mas documentos de 1234 mostram que o Papa Gregório IX ordenou a remoção de imagens obscuras de origem duvidosa, de 12 igrejas francesas. 6 eram Madonas Negras. Talvez não fosse arte cristã, talvez fosse Ísis que nunca morreu. Imagine estar em um monastério beneditino em 1673, nos arredores de Roma. Irmão Paulo era escriba, copiava textos santos dia após dia, até que mudou. Em junho de 1673, Paulo pediu acesso à biblioteca restrita. Alegou que estava pesquisando heresias antigas para refutá-las. Foi concedido. Durante 3 meses, Paulo passou noites na biblioteca, oficialmente copiando textos dos padres da igreja. Mas um noviço notou algo estranho. Paulo saía da biblioteca com manchas de tinta preta nos dedos, tinta que não existia no escritório. O abade ordenou busca em sua cela. Encontraram 47 páginas de hieróglifos egípcios copiados à mão, diagramas de rituais, nomes de Anubis, Ísis e Thoth, escritos em grego antigo, e o diário falava de visões. Paulo descrevia sonhos onde Anubis aparecia como juiz verdadeiro e mostrava caminhos sem padres. Começou a jejuar por dias. Falava sozinho, em língua desconhecida, durante orações noturnas. A entrada final do diário, apenas uma frase em latim: Anubis me chamou. Vou encontrá-lo. Paulo foi encontrado inconsciente na biblioteca no dia seguinte, rodeado de velas arranjadas em forma de enque egípcio. E na parede, desenhado com carvão, símbolo de Anubis com olhos brilhantes, o Vaticano interveio. Paulo foi levado para local não revelado. O diário foi selado, sem declaração pública. Apenas ordem de silêncio total ao monastério. Mas histórias se espalharam entre monges. Paulo não era o primeiro. Havia outros que encontraram textos egípcios e despertaram. Talvez não fosse loucura. Talvez fosse iniciação. Em 1798, Napoleão invadiu o Egito. Com ele, 167 cientistas, historiadores e artistas. A Comissão de Ciências e Artes do Egito. Missão oficial:
catalogar antiguidades egípcias. Missão secreta: procurar textos sobre mistérios de Ísis. Napoleão acreditava que conhecimento místico egípcio poderia ser usado para controlar massas, rituais de lealdade absoluta, técnicas de transformação psicológica, mas ele não estava sozinho nessa busca. Documentos descobertos em 1974 nos arquivos nacionais, franceses revelaram correspondência entre General Jacques-François Menot e um cardeal não identificado do Vaticano. O cardeal ofereceu mapas de templos subterrâneos em troca de textos sobre ressurreição física. Menot respondeu em março de 1799: encontramos câmaras sob templos de Dendera, papiros intactos, descrevem processo de 70 dias, não mumificação, preservação da consciência. A carta seguinte foi interceptada por oficiais britânicos e nunca chegou ao Vaticano. O que dizia: experimento confirmado. 3 corpos preservados com método antigo. Consciência parece permanecer. Aguardo instruções. 3 meses depois, Napoleão abandonou o Egito às pressas. Os papiros desapareceram. E os 3 corpos? Rumores entre soldados franceses foram transportados secretamente para Roma em caixões lacrados. E se o Vaticano estava experimentando com técnicas egípcias de preservação? E se acreditavam que poderiam ressuscitar santos usando métodos de Anubis? O que é certo é que entre 1802 e 1805, o Papa Pio VII ordenou escavações secretas sob a Basílica de São Pedro. Alguns dizem que procuravam relíquias de São Pedro, outros que procuravam câmaras egípcias, mas relatórios das escavações foram classificados e permanecem restritos até hoje. Talvez não fosse fé, talvez fosse ciência oculta, não foi acidental, não foi evolução cultural, natural, foi estratégia deliberada documentada em 23 concílios eclesiásticos entre 325 e 787 700 a transformação de deuses em demônios. Começou no concílio de Nicéia em 325 D. 704 Ds, decreto número 8. Qualquer invocação de entidades pré-cristãs será considerada trato com demônios, com uma frase: Isis virou demônio, Anubis virou demônio, Tote virou demônio. Mas a estratégia era mais sofisticada. Não podiam simplesmente proibir, tinham que substituir. Isis, a mãe divina, virou Maria, mas sem os mistérios, sem iniciação, sem poder direto da alma. Anubis, o juiz dos mortos, virou São Miguel, mas sem a balança, sem o processo de julgamento individual da alma. Tolf, o escriba da sabedoria, virou São João o Evangelista, mas sem os textos de magia, sem os rituais de transformação. Pegaram os símbolos, apagaram o poder. Em 391 DC, decreto de Tessalônica, tornou isso lei imperial. Em 529 DC, Imperador Justiniano fechou a Academia de Atenas, último centro de ensino dos mistérios antigos. Em 692 DC, Concílio Quini VI proibiu até mesmo nomear deuses antigos em conversas privadas. Punição, excomunhão. Em casos extremos, execução por heresia. Pergunte a si mesmo, se eram apenas mitos mortos, por que tanto medo? E se o poder ainda funcionasse? O que é certo é que textos coptas do século IV mostram cristãos egípcios ainda praticando rituais de Anubis, disfarçados como orações noturnas. Alguns dizem que era sincretismo inocente, outros que era resistência deliberada, mas em 1203, o Papa Inocêncio III emitiu bula papal específica contra práticas egípcias secretas entre monges coptas. 8 monastérios no Egito foram fechados à força. Talvez a conversão nunca tenha sido completa. Talvez Anubis nunca tenha partido. Em 1828, comerciante holandês retornou de Alexandria com coleção de papiros. Um deles, catalogado como Papiro Leiden J395, continha algo impossível. Era ritual completo dos mistérios de Ísis, traduzido para latim por um escriba cristão. No ano 412 DC, ou seja, 21 anos depois do decreto imperial que proibiu cultos pagãos, alguém dentro da igreja estava copiando rituais egípcios. O papiro descrevia jejum de 7 dias, banho ritual em água misturada com natrão, invocação de Anubis como Psichopompos, guia de almas, morte simbólica através de imersão, renascimento como filho da luz
estrutura idêntica ao batismo cristão, mas com um detalhe crucial. No ritual egípcio, o iniciado via Anubis diretamente, sem intermediários, sem padres necessários após a iniciação. No batismo cristão, você precisa de padre para sempre. O papiro foi estudado por 3 acadêmicos na Universidade de Leiden entre 1828 e 1831. Em 1832, os 3 publicaram um artigo argumentando que o cristianismo era a evolução direta dos mistérios de Ísis com modificações de controle institucional. O artigo causou escândalo. Dentro de 2 meses, o Vaticano enviou carta oficial ao rei dos Países Baixos, exigindo retratação. Os acadêmicos se recusaram. O papiro foi removido da exibição pública. Transferido para a seção restrita da biblioteca, permanece lá até hoje. Apenas acadêmicos com permissão especial podem vê-lo, e se você pedir permissão, o processo leva de 18 a 24 meses e pode ser negado sem justificativa. Por quê? Porque o papiro prova que a igreja sabia, desde o início, que estava copiando, não criando. E se isso se tornasse público no século XIX, a autoridade papal entraria em colapso. O que é certo é que cópias clandestinas do papiro circularam em sociedades secretas europeias entre 1840 e 1900. Alguns dizem que eram falsificações, outros que eram transcrições precisas, mas fragmentos de rituais idênticos apareceram em textos gnósticos de Nag Hammadi descobertos em 1945, e talvez não fosse heresia, talvez fosse a versão original. Entre 1450 e 1650, a Igreja Católica conduziu a operação sistemática em igrejas de Roma, Alexandria e Constantinopla. Nome em documentos internos: Correctio Imaginum, correção das imagens. Objetivo: remover ou alterar afrescos, mosaicos e esculturas com elementos egípcios indevidos. Em 47 igrejas, símbolos de Anki foram transformados em cruzes com marteladas precisas. Em 33 igrejas, imagens de Anubis em afrescos de julgamento final foram cobertas com cal e repintadas como demônios. Em 12 igrejas, estátuas de Ísis segurando Horus foram cristianizadas, adicionando reilos com cinzel. Mas cometeram um erro. A cal se deteriora mais rápido que o afresco original. Entre 1890 e 1920, durante restaurações, os afrescos egípcios começaram a reaparecer. Em 1903, restaurador na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, removeu camada de cal de parede lateral. Sob ela, Anubis, pesando coração humano em balança. Datação: cerca de 430 d. Código fotografia foi tirada, enviada ao Vaticano para consulta. A resposta: cobrir novamente, desta vez com argamassa permanente. Mas a fotografia escapou. Apareceu em publicação francesa de 1907, menos revista ocultista. Lavoisier dá essas o véu de Ísis. O Vaticano exigiu que todas as cópias fossem destruídas. A maioria foi, mas 3 bibliotecas privadas mantiveram exemplares secretos. E se você procurar hoje, pode encontrar cópia digitalizada em arquivos obscuros da internet. Pergunte a si mesmo: o que mais está sob camadas de cal nas igrejas mais antigas de Roma? E por que o Vaticano ainda proíbe escavações e restaurações completas em certas áreas? O que é certo é que Ground Penetrating Radar usado em 2018 detectou câmaras não mapeadas sob 11 igrejas romanas. Alguns dizem que são catacumbas esquecidas, outros que são templos egípcios preservados, mas permissão para escavar foi negada em todos os casos. Talvez não seja preservação histórica. Talvez seja preservação de segredo. Em 1822, Jean-François Champollion decifrou hieróglifos egípcios usando a pedra de Rosetta. Pela primeira vez em 1400 anos, europeus podiam ler textos egípcios antigos. Champollion esperava encontrar leis, histórias de faraós, registros administrativos. Encontrou algo diferente. 60% dos textos em templos eram sobre mistérios de Ísis, rituais de Anubis e julgamento da alma, não história. Espiritualidade operacional. Champollion publicou a tradução de Livro dos Mortos em 1842 póstuma. A reação foi imediata. Estudiosos católicos notaram paralelos perturbadores. Confissão negativa egípcia versus confissão católica. Pesagem do coração versus julgamento final, menos 42 juízes. Divinos versus 12, apóstolos mais Cristo, oferendas aos mortos versus missas pela alma. Mas havia diferença crucial.
No sistema egípcio, você podia se salvar através de conhecimento e ações corretas. No sistema católico, você precisava da igreja. Sempre. Em 1854, Papa Pio IX declarou Dogma da Imaculada Conceição. Na mesma bula papal, incluiu nota obscura. Traduções de textos pagãos devem ser supervisionadas por autoridades eclesiásticas para prevenir interpretações heréticas. Código não tão secreto. Queremos controlar como hieróglifos são traduzidos. Entre 1860 e 1920, 18 egiptólogos católicos publicaram traduções alternativas de textos funerários egípcios, versões que minimizavam elementos místicos e enfatizavam superstição primitiva. Mas egiptólogos não católicos começaram a contestar. Em 1904, o autor Wallace Bade publicou tradução não censurada do Livro dos Mortos. Mostrava que egípcios não temiam deuses, tinham relação contratual com eles, podiam até contestá-los se vivessem corretamente. O livro vendeu 50 mil cópias no primeiro ano. E hoje, textos egípcios completos estão disponíveis online, em dezenas de línguas, sem supervisão eclesiástica, sem censura. E o que aconteceu? Movimento global de pessoas praticando mistérios de Ísis reconstruídos. Chamam-se quemeticistas. Estimativa: 500 mil praticantes em 2024. Talvez o medo fosse justificado. Talvez o conhecimento realmente fosse disruptivo. Em 1460, manuscrito chegou a Florença vindo de monastério macedônio. Título em grego: Corpus Hermeticum. Textos atribuídos a Hermes Trismegisto. Versão grega do deus egípcio Thoth. Cosimo de Médici ordenou tradução imediata. Marcílio Facino traduziu em 1463. O conteúdo era explosivo. Diálogos sobre criação do universo. Natureza da alma, como humanos podem se tornar divinos através de conhecimento. E a fonte declarada: sabedoria de sacerdotes egípcios anterior a Moisés. O texto alegava que Moisés aprendeu magia com egípcios, que milagres bíblicos eram técnicas egípcias. Cópias se espalharam por toda a Europa. Em 1494, durante pregações apocalípticas em Florença, Frade Savonarola ordenou fogueira das vaidades. Livros heréticos foram queimados publicamente. 117 cópias do Corpus Hermeticum foram destruídas, mas não todas. Aristocratas florentinos esconderam cópias, alquimistas copiaram à mão. Impressores secretos produziram edições clandestinas. Em 1614, Isaac Casaubon, teólogo protestante, alegou que o corpus era falsificação do século II depois de Cristo. A Igreja Católica concordou rapidamente. Razão oficialmente aceita para banir o livro era a frade histórica, mas a análise linguística moderna mostrou algo diferente. Partes do texto realmente datam do Egito Ptolomaico. Séculos e 3 a.C. não era fraude, era compilação de ensinamentos egípcios reais. Então, por que a igreja estava tão ansiosa para acreditar que era falso? Porque se fosse real, provava que a sabedoria egípcia era anterior e possivelmente superior ao cristianismo. O que é certo é que sociedades secretas, maçons, rosacruzes, ordem hermética da Aurora Dourada, menos basearam rituais inteiros no Corpus Hermeticum. Alguns dizem que eram ocultistas deludidos, outros que eram herdeiros de tradição egípcia. Mas em 1945, textos de Nag Hammadi confirmaram que primeiros cristãos liam e usavam o Corpus Hermeticum. Um dos evangelhos gnósticos cita diretamente o Poimandres, primeiro tratado do Corpus. Talvez não fosse paganismo versus cristianismo. Talvez fosse controle institucional versus espiritualidade direta. Imagine estar em Roma. Fevereiro de 1738. Grupo de 12 homens se reúne em segredo em vila nos arredores da cidade. Não eram criminosos. Eram aristocratas, 2 cardeais, 3 estudiosos jesuítas e tinha um mapa. O mapa alegava mostrar a localização de templo subterrâneo de Anubis sob o Coliseu. Fonte: manuscrito bizantino descoberto em Constantinopla e contrabandeado para Roma. Durante 3 noites, cavaram. Diário de um dos participantes, cardeal Lorenzo Cursini, sobreviveu em arquivo familiar. Entrada de 19 de fevereiro de 1738, encontramos a passagem: desce 40 pés, cheiro de mirra antiga, paredes cobertas de hieróglifos. No centro, estátua de Anubis de tamanho natural, olhos de ouro. Ao pés, múmia em posição sentada, não de faraó, de sacerdote. Papiros nas mãos, entrada de 20 de fevereiro,
Papiros falam de ritual chamado abertura da boca. Permite que mortos falem. Decidimos tentar. Entrada de 21 de fevereiro. Não devíamos ter tentado. Durante a invocação, múmia caiu para frente. Quando a tocamos, estava quente. Cheiro mudou. Não mais mirra. Algo vivo, orgânico, fumaça sem fonte visível. 3 homens desmaiaram. Abandonamos o local, entrada final 22 de fevereiro. Passagem foi selada com argamassa durante a noite, sem ordem nossa. Quando retornamos, estava bloqueada. Trabalho de pedreiros profissionais. Ninguém sabe quem ordenou. O diário foi escondido pela família Corsini durante 280 anos. Descoberto em 2018, durante inventário de espólio. Publicado online por historiador italiano. Removido dentro de 48 horas após reclamação de direitos autorais de entidade não identificada, mas screenshots circularam em fóruns de história alternativa. E se realmente encontraram um templo egípcio sob o Coliseu? E se alguém menos Vaticano, outra ordem secreta menos, já sabia e estava monitorando? O que é certo é que escavações modernas sob o Coliseu encontraram câmaras não mapeadas em 1995 e 2003. Alguns dizem que são depósitos de arena, outros que são estruturas anteriores à construção romana. Mas acesso é restrito, mesmo para arqueólogos oficiais. Talvez não seja proteção estrutural, talvez seja proteção de segredo. Entre 1200 e 1800, 73 sociedades secretas europeias usaram variações do mesmo símbolo. Um olho dentro de triângulo, raios de luz emanando nome oficial, olho da providência, alegadamente cristão, representando Deus. Mas a origem é muito mais antiga, é o olho de Horus. Símbolo egípcio de 3000 a.C., representava proteção, poder real, saúde. Não era apenas arte, era matemática. Cada parte do olho de Horus representava fração, meio 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 avos, 1/64 avos, somadas 63, 64 avos. A fração faltante, preenchida por touch através de magia, simbolismo, humanos são incompletos, conhecimento divino completa. Quando maçons adotaram um símbolo no século XVII, mantiveram um significado, iluminação através de conhecimento secreto. Quando foi colocado na nota de $1 americano em 1935, alegaram que era olho de Deus vigilante. Mas Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos da América, era maçom, estudava textos herméticos, tinha cópias do Corpus Hermeticum. Coincidência? Pergunte a si mesmo. Por que símbolo egípcio de 3.000 anos está na moeda mais poderosa do mundo? E por que está sempre associado a sociedades secretas que a igreja tentou destruir? O que é certo é que documentos maçônicos do século XVIII referem-se explicitamente a mistérios egípcios como base dos rituais. Alguns dizem que era simbolismo vazio, outros que era a continuidade real de tradição egípcia. Mas em 1738, Papa Clemente XII emitiu bula papal condenando maçonaria. Punição para católicos que se tornassem maçons. Excomunhão automática. A bula foi renovada por 7 papas subsequentes. Última vez em 1983, Papa João Paulo II, se era apenas clube social. Por que tanto medo? Talvez porque maçonaria ensinava algo que a igreja suprimiu, que você pode alcançar conhecimento divino sem intermediários. Exatamente como os mistérios de Ísis. Em janeiro de 1904, Aleister Crowley estava no Cairo com sua esposa Rose. Rose começou a entrar em estados de transe. Repetia, eles estão esperando por você. Crowley, cético, pediu que ela identificasse quem. Rose o levou ao Museu Egípcio do Cairo. Parou diante de estela funerária. Número D, catálogo 666. A estela mostrava sacerdote chamado Ankefen Konsu, fazendo oferenda a Ra-Hur-Huit Horus. Data en cerca de 725, Alto Código Crowley ficou chocado. Ele não tinha dito a Rose sobre seu interesse em numerologia ou significado do número 666. Durante 3 dias seguintes, Rose canalizou mensagens. Resultado: o livro da lei, texto de 220 versos, alegadamente ditado por entidade chamada Aiwas. O texto continha rejeição de cristianismo, celebração de deuses egípcios, declaração, faça o que tu queres há de ser tudo da lei, instruções rituais baseadas em práticas egípcias. Crowley publicou o livro em 1909, foi banido em 3 países,
queimado publicamente em Boston em 1926. A Igreja Católica colocou no Index Librorum Prohibitorum, índice de livros proibidos, mas cópias se espalharam. Em 1960 movimento de contracultura redescobriu Crowley. O livro da lei tornou-se texto fundamental de ocultismo moderno. Hoje você pode baixá-lo gratuitamente em dezenas de sites, e a Estela 666 foi perdida do Museu do Cairo em 1940 oficialmente destruída durante bombardeio. Mas fotografias sugerem que foi removida antes do bombardeio. Alguns dizem que está em coleção privada, outros que o Vaticano a adquiriu secretamente. E se a Estela realmente tinha poder? E se a conexão entre Crowley e Anubis Horus foi real? O que é certo é que rituais descritos por Crowley são estruturalmente idênticos a rituais dos mistérios de Isis. Alguns dizem que ele copiou de livros, outros que teve acesso à tradição oral preservada, mas elementos nos rituais de Crowley não apareceram em livros até décadas depois, quando textos de Nag Hammadi foram traduzidos como ele sabia. Talvez não fosse invenção, talvez fosse transmissão. Não há confirmação oficial, não há acesso público, mas relatos de 3 fontes independentes falam do mesmo lugar. Cofre não mapeado sob a Basílica de São Pedro, primeira fonte. Cardeal aposentado que falou anonimamente em 2003, segunda fonte. Guarda suíço que serviu no Vaticano entre 1988 e 1995, terceira fonte restaurador de arte que trabalhou em escavações de 1950. Os 3 descrevem sala hexagonal menos 40, pés abaixo do altar principal, acessível apenas por passagem secreta através da escavinecrópole vaticana. Requer 3 chaves diferentes mantidas por pessoas diferentes. Conteúdo alegado: estátuas egípcias removidas de igrejas romanas, papiros não traduzíveis, código para não devem ser traduzidos, menos objetos rituais de templos de Isis, manuscritos confiscados de sociedades secretas. O restaurador, em entrevista de 2012, foi mais específico. Vi estátua de Anubis de 2 metros, bronze negro, olhos de algum material que parecia absorver luz, e havia correntes de ferro prendendo-a à parede, como se tivessem medo de que se movesse. Quando perguntado por que acorrentaram a estátua, ele disse: havia inscrição na base. Em latim, algo como: o guardião não dorme, o guardião observa, que permaneça preso até que o último selo seja quebrado. A entrevista foi publicada em blog de história italiana. O site saiu do ar 3 semanas depois. Tentativas de contatar o restaurador falharam. Telefone desconectado. Endereço vazio. E se há um cofre assim? E se o Vaticano realmente mantém relíquias egípcias aprisionadas? O que é certo é que escavações oficiais sob São Pedro em 1940 a 1949 encontraram restos de templo pré-cristão. Alguns dizem que era templo romano genérico, outros que evidências de culto de Isis foram suprimidas, mas fotografias de escavação mostram fragmentos de hieróglifos nas pedras fundamentais. Fotos foram removidas do arquivo oficial. Permanecem apenas em coleções privadas de arqueólogos da época. Talvez não seja paranoia, talvez seja preservação de poder através de supressão de verdade. Entre 1560 e 1650. Pelo menos 14 estudiosos europeus morreram em circunstâncias estranhas. O que tinham em comum? Todos estudavam língua copta, menos última forma viva da língua egípcia antiga. 1573, Johannes Goropius Bekenus, linguista holandês, morreu após febre súbita, uma semana depois de apresentar teoria de que copta era a língua original da humanidade. 1589, Athanasius Kircher começou a estudar copta, escapou de 3 tentativas de assassinato. Parou de publicar sobre o assunto. 1602, Lorenzo Pignoria, italiano, publicou gramática copta, envenenado 6 meses depois. 1644, Riobi Ludolf, alemão. Primeira gramática copta completa, casa queimada, manuscritos destruídos. Sobreviveu por acaso, estava viajando. Por que tanto medo de uma língua? Porque copta era chave para ler hieróglifos, e hieróglifos eram chave para mistérios egípcios. Se estudiosos dominassem copta, poderiam ler textos originais sem filtro da igreja. Poderiam ver que o cristianismo copiou estruturas egípcias. Poderiam ensinar outros e controle narrativo entraria em colapso.
Pergunte a si mesmo quantos assassinatos são coincidência antes de se tornar padrão. O que é certo é que gramáticas coptas foram sistematicamente excluídas de bibliotecas universitárias católicas até 1855. Alguns dizem que era desinteresse acadêmico, outros que era censura ativa, mas documento de 1687 do Santo Ofício Inquisição lista estudos de línguas mortas egípcias como área de vigilância. Monges que demonstrassem interesse excessivo eram transferidos para monastérios remotos. E hoje, copta é língua litúrgica da Igreja Copta Ortodoxa. Milhões conhecem pelo menos frases básicas. Internet tem cursos gratuitos, apps de aprendizado, sem censura, sem mortes misteriosas. Conhecimento foi democratizado. Talvez esse fosse o medo original, que eventualmente todos poderiam ler verdade por si mesmos. Em 1983, grupo de estudantes de antropologia da Universidade de Roma conduziu o experimento não autorizado. Reconstruíram o ritual dos mistérios de Ísis baseado em papiros traduzidos. Local: catacumbas abandonadas fora de Roma. Participantes: 7 estudantes. Equipamento: câmera Super 8. O ritual durou 7 horas. Jejum de 24 horas antes. Invocações em copta. Imersão em água com natrão dissolvido. Objetivo declarado: documentar se rituais antigos produzem efeitos psicológicos mensuráveis. O que filmaram? Primeira hora, preparação. Cânticos. Segunda hora, um dos participantes, Marco Benedetti, começa a reagir. Respiração alterada, olhos revirando. Terceira hora, Marco fala em língua desconhecida. Outros participantes ficam alarmados, mas continuam. Quarta hora, Marco se levanta, caminha para a parede da catacumba, começa a desenhar hieróglifos com as mãos, sem tinta, apenas movimentos. Quinta hora, temperatura na câmara cai visivelmente. Respirações aparecem como vapor no filme. Sexta hora, Marco entra em estado catatônico, olhos abertos mas sem resposta. Sétima hora, ritual é interrompido. Tentam acordar Marco, não responde. Marco foi levado para hospital. Permaneceu catatônico por 3 dias. Quando acordou, não lembrava do ritual, mas tinha conhecimento impossível. Falava copta fluentemente. Ele nunca tinha estudado copta. Desenhava hieróglifos complexos. Traduzidos depois, eram passagens do Livro dos Mortos. Investigação universitária foi aberta. O filme foi confiscado. Estudantes foram proibidos de falar sobre o incidente, sob ameaça de expulsão. Marco abandonou a universidade. Mudou-se para mosteiro grego. Rumores, tornou-se sacerdote ortodoxo. Outros, entrou em ordem contemplativa e fez voto de silêncio. Uma cópia do filme circulou em velocidade de movimentação nos anos 1990 s entre grupos ocultistas. Hoje há alegações de que está em algum lugar da internet, mas nenhuma fonte verificável. E se rituais egípcios realmente produzem alterações de consciência? E se Marco realmente acessou conhecimento através de estado alterado? O que é certo é que estudos modernos de neuroteologia mostram que rituais de privação seguidos de imersão produzem estados místicos mensuráveis. Alguns dizem que é apenas psicologia, outros que é algo mais. Mas egípcios dominaram essas técnicas 3.000 anos antes de termos neurociência. Talvez não fosse superstição, talvez fosse tecnologia espiritual. Em múltiplos textos egípcios, Papironástase, Lamentações de Puor, textos herméticos, a profecia recorrente: os deuses retornarão quando seus nomes forem falados novamente, quando o conhecimento for libertado. Aqueles que dormem despertarão, no fim dos dias do esquecimento, o guardião voltará a julgar durante séculos. Igreja Católica interpretou isso como propaganda pagã, mas em 1994, algo estranho começou. Série de eventos não relacionados. Janeiro 1994, Templo de Dendera no Egito passa por restauração. Durante limpeza, cor original dos afrescos é revelada, Anubis pintado não em preto, mas em azul índigo profundo. Fotos circulam globalmente. Março 1994, Museu Britânico digitaliza a coleção de papiros. Disponibiliza online. Pela primeira vez, qualquer pessoa pode ler textos egípcios originais. Julho 1994. Primeira página da web dedicada à reconstrução dos mistérios de Ísis vai ao ar. Setembro 1994. Grupo em Chicago realiza primeiro ritual público de Anubis em 1600 anos, sem coordenação, sem organização
central, mas em 1995 havia 47 grupos praticando religiões egípcias reconstruídas em 12 países. Em 2000, 230 grupos. Em 2010, 1.400 grupos. Em 2024, estimativa de 500 mil praticantes globais. Chamam-se quemeticistas de Kemet, nome egípcio do Egito. Não são nova era, não são neopagogenéricos. Estudam hieróglifos, leem papiros em copta. Reconstruem rituais baseados em evidência arqueológica. E há relatos consistentes. Praticantes experientes descrevem visões de Anubis durante meditações, estados alterados durante rituais de invocação, sensação de presença em templos reconstruídos, é sugestão psicológica, manifestação arquetípica ou algo mais. O que é certo é que egípcios acreditavam que deuses existiam em dimensão paralela, acessível através de rituais, que a prática sustentava a presença, que esquecimento era a morte divina, lembrança era a ressurreição. E se eles estavam certos? E se 1.600 anos de supressão apenas adormeceram algo que agora está despertando? Alguns dizem que é fantasia espiritual, outros que é sincretismo moderno, mas a profecia dizia: quando seus nomes forem falados novamente, e agora, pela primeira vez em 1.600 anos, milhares falam os nomes de Anubis, Isis, Tote diariamente, não em museus, em rituais vivos. Talvez não seja retorno literal, talvez seja retorno de conhecimento, mas para egípcios, conhecimento e divindade eram a mesma coisa. Em março de 2019, jornalista italiano publicou artigo alegando ter obtido documento vazado do arquivo secreto Vaticano. Nome do documento: Relatório sobre manifestações anômalas em locais de interesse histórico-religioso, 1950 aos 1565 páginas, classificação, Archivum Sacritem, Arquivo Sacritu. O documento listava 43 incidentes em igrejas construídas sobre templos egípcios. Padrão recorrente: fiéis relatam visões de figura com cabeça de animal, odor de mirra ou natrão sem fonte identificável, queda súbita de temperatura em áreas específicas, mal-estar entre padres durante missas noturnas. 3 casos específicos. 1968. Basílica de San Lorenzo, Roma, durante reforma, pedreiro encontrou câmara selada. Dentro, estátua de Anubis intacta. Na noite seguinte, 3 trabalhadores se recusaram a retornar. Alegaram ouvir respiração vinda da estátua. 1987. Santa Maria em Trastevere, Roma. Padre relatou sonhos recorrentes de julgamento. Desenhou hieróglifos sem nunca ter estudado egípcio. Diagrama era cena de pesagem do coração do livro dos mortos. 2003. San Clemente, Roma. Turista fotografou fresco coberto em cripta inferior. Flash velou imagem oculta. Anubis sob pintura de São Pedro. Foto circulou online. Igreja negou a existência. O documento concluía: recomenda-se vigilância contínua e, quando necessário, exorcismo preventivo em locais com histórico egípcio. O artigo causou sensação. 2 milhões de visualizações em 48 horas. Vaticano emitiu declaração: documento é falsificação. Não existe no Arquivo Apostólico Vaticano, mas jornalista publicou fotografias de páginas. Papel com marca d'água papal. Carimbos oficiais, análise forense por especialistas independentes, papel e tinta consistentes com documentos vaticanos dos anos 2010S. Dentro de uma semana, o artigo foi removido do site original. Domínio inteiro desapareceu. Jornalista publicou em blog pessoal. Blog foi hackeado, conteúdo apagado, PDFs circularam em fóruns. A maioria foi removida por violação de direitos autorais de autor não especificado, mas você ainda pode encontrar fragmentos em arquivos de internet e fóruns obscuros. Pergunte a si mesmo: se era falsificação óbvia, por que tanto esforço para apagá-la? E se era real, o que isso significa? Que o Vaticano monitora manifestações anômalas relacionadas a cultos egípcios, que trata isso como questão de segurança espiritual, que acredita de alguma forma que há algo lá. O que é certo é que protocolos de exorcismo católico incluem invocações contra espíritos pré-cristãos. Alguns dizem que é precaução litúrgica genérica, outros que é resposta a experiências reais. Mas Manual de Exorcismo, atualizado em 1999, lista especificamente entidades egípcias como categoria separada de demônios. Por quê? Talvez porque, ao contrário de outras religiões antigas,
a egípcia nunca morreu completamente, apenas hibernou, esperando entre 2010 e 2023. Arqueólogos usando Ground Penetrating Radar mapearam algo impossível sobre Roma. Rede de túneis não mapeados conectando 14 igrejas antigas. Não catacumbas cristãs, estrutura diferente, construção anterior, largura consistente em 24 metros, altura em 28 metros, orientação alinhada com pontos cardeais, características egípcias, paredes lisas, ângulos precisos, inclinação de 3 graus em direção ao leste, as 14 igrejas conectadas. Todas construídas sobre templos de Ísis confirmados ou suspeitos. Em 2015, a equipe internacional de arqueólogos solicitou permissão para explorar, negada pelo Vaticano. Razão oficial: risco de colapso estrutural. Mas a análise estrutural independente mostrou que túneis são mais estáveis que catacumbas turísticas abertas ao público. Em 2018, grupo não autorizado. Exploradores urbanos menos conseguiu acesso através de porão de edifício privado. Desceram, filmaram 40 minutos. O que encontraram? Paredes com hieróglifos parcialmente apagados. Nichos espaçados regularmente para lâmpadas ou oferendas. Câmara central sob cruzamento de 3 túneis menos no centro da câmara. Pedestal de granito negro. No pedestal, marcas de onde algo pesado esteve por séculos e gravado no pedestal, em hieróglifo. Caminho do guardião, do julgamento à renovação. Filmagem foi postada no YouTube. Removida por violação de diretrizes da comunidade em 6 horas, repostada em sites alternativos, permaneceu online por 3 dias antes de ser removida novamente. Exploradores foram identificados, multados, proibidos de entrar em sítios arqueológicos italianos por 10 anos, mas a filmagem foi baixada por milhares e revelou algo perturbador. Os túneis não eram apenas conexão entre templos, eram caminho ritual, iniciação subterrânea. Exatamente como descrições antigas dos mistérios de Ísis, jornada pela escuridão, morte simbólica, renascimento na luz. E se Roma inteira foi construída sobre infraestrutura ritual egípcia? E se primeiros cristãos não apenas copiaram ideias, mas literalmente ocuparam espaços sagrados? O que é certo é que 23 igrejas em Roma têm criptas anormalmente profundas, sem explicação arquitetônica clara. Alguns dizem que eram cisternas romanas, outros que eram fundações de edifícios anteriores. Mas todas têm a mesma orientação. Todas conectam a rede de túneis mapeada por radar. Talvez não seja paranoia arqueológica. Talvez seja cidade construída sobre cidade, religião construída sobre religião. E a camada egípcia nunca foi completamente enterrada. Em 2007, o musicólogo polonês, Dr. Thomas Herbst, fez descoberta perturbadora. Estava analisando cantos gregorianos medievais quando notou o padrão matemático. Certas melodias, especificamente 12 cânticos para missas funerárias, tinham estrutura tonal idêntica à música egípcia antiga reconstruída. Não similar, idêntica, intervalos, progressões, cadências, tudo correspondia a notações musicais em papiros egípcios de templos funerários. Herbst publicou artigo em revista de musicologia. Conclusão: cânticos gregorianos funerários são continuação direta de lamentações egípcias. O artigo foi retirado da publicação antes da distribuição impressa. Editor recebeu carta do núncio apostólico da Polônia solicitando reconsideração devido a imprecisões metodológicas. Herbst foi pressionado a retratar, recusou, perdeu posição na Universidade Católica. Não por demissão oficial menos contrato, simplesmente não foi renovado. Mas pesquisa continuou independentemente, análise expandida mostrou mais não apenas melodia, mas letra. Certos cânticos em latim, quando traduzidos palavra por palavra, têm estrutura gramatical mais próxima do copta que do latim clássico. E frases específicas: Requiem aeternam dona eis. Domine dali, Senhor, o descanso eterno. Menos tem paralelo exato em Feitiços 15 e 125 do Livro dos Mortos. Versão egípcia: que Osíris conceda descanso ao coração pesado, que Anubis guie ao campo de juncos. Estrutura idêntica, função idêntica, apenas nomes mudaram. Pergunte a si mesmo: se monges medievais inventaram esses cânticos independentemente, por que soam egípcios? E se aprenderam, com tradição oral que nunca morreu? O que é certo é que mosteiros coptas no Egito preservaram cânticos em copta até hoje. Alguns dizem que são desenvolvimentos paralelos, outros que são fonte comum. Mas em 2012,
Análise de manuscrito musical do Mosteiro de Santa Catarina Sinai, Egito datado de 890 DC, código mostrou anotações marginais. Escriba copta escreveu: este cântico vem dos antigos, do tempo antes do profeta dos Guardiões da Morte, termo egípcio para sacerdotes de Anubis, e o cântico, estrutura melódica idêntica ao gregoriano Dais Eirei, dia da ira menos o cântico de julgamento final, mais famoso do cristianismo. Talvez não fosse apropriação, talvez fosse preservação involuntária, monges cantando rituais egípcios sem saber por 1000 anos. Imagine estar em Roma, junho de 1968. Renovação de Santa Maria só para Minerva, menos igreja construída literalmente sobre templo de Ísis e Minerva. Durante a escavação de fundações, operários encontraram câmara não mapeada. Dentro, altar egípcio intacto, estátua de Anubis de 1,8 metros e múmia, não faraó, sacerdote, posição sentada. Papiros nas mãos. Arqueólogos foram chamados. Começaram documentação. No segundo dia, algo mudou. Líder da equipe, professor Giovanni Bellotti, registrou no diário de campo. Temperatura na câmara caiu 15 graus sem explicação. Equipamento eletrônico começou a falhar. Câmeras pararam de funcionar. No terceiro dia, 2 operários se recusaram a entrar. Alegam sentir presença opressiva. Um teve crise de ansiedade. Foi removido no 4º dia durante documentação da múmia. Fenômeno inexplicável. Cheiro intenso de mirra encheu a câmara. Sem fonte. Papiros nas mãos da múmia. Pareciam ter sido movidos. Não pode ser. Câmara estava selada. No 5º dia, Bellotti teve colapso nervoso. Encontrado na câmara gritando: ele está me julgando. Vê tudo. Pesando meu coração, hospitalizado. Escavação foi interrompida. Vaticano interveio. Câmara foi selada com concreto. Bellotti permaneceu internado por 3 meses, diagnosticado com exaustão nervosa grave. Quando saiu, abandonou a arqueologia. Tornou-se professor de ensino médio em cidade pequena. Nunca falou publicamente sobre o incidente, mas em 2004, pouco antes de morrer, deu entrevista a ex-aluno. Disse: não era loucura, algo estava lá, consciente, antigo, observando, julgando, como nos textos egípcios. Anubis pesa o coração, e eu falhei no peso, a múmia e altar, oficialmente transferidos para instalações de armazenamento adequadas. Não oficialmente, sem registro de transferência, sem documentação fotográfica completa, sem localização atual, desaparecidos. E se algo egípcio realmente permanece ativo em certos locais? E se não é apenas pedra e ossos, mas algo presente, o que é certo é que 5 outros incidentes similares foram documentados entre 1950 e 2010. Alguns dizem que são colapsos psicológicos devido a ambientes opressivos, outros que são manifestações reais. Mas arqueólogos que trabalham em tumbas egípcias relatam fenômenos consistentes há décadas. Sensação de observação, mudanças de temperatura, falha de equipamento, talvez não seja maldição, talvez seja presença preservada por rituais e locais específicos mantêm essa presença. Roma construiu sobre esses locais, mas não os neutralizou, apenas os cobriu. Em 2016, primeira comunidade online dedicada a quemetismo ultrapassou 100 mil membros. Reddit, Discord, TikTok, Instagram, menos plataformas explodiram com conteúdo sobre deuses egípcios, não como mitologia, como prática viva. Vídeos ensinando rituais de oferenda, tutoriais de hieróglifo, meditações guiadas com invocações a Anubis. Alguns vídeos têm milhões de visualizações. E algo mudou. Gerações mais jovens não pedem permissão, não consultam autoridades religiosas, não esperam aprovação acadêmica, baixam papiros traduzidos, estudam sozinhos, praticam sozinhos. Em 2020, durante a pandemia, práticas espirituais independentes explodiram. Altares caseiros para Anubis. Rituais de julgamento pessoal transmitidos ao vivo. Grupos de estudo online de Livro dos Mortos. E relatos começaram. Pessoas descrevendo experiências místicas. Visões durante meditações. Sensações de presença durante rituais. Alguns dizem que é sugestão psicológica amplificada por mídia social. Outros que é despertar real. Mas padrões são consistentes. Praticantes experientes relatam fenômenos similares aos descritos em papiros de 2.500 anos atrás. Pergunte a si mesmo, se é apenas placebo moderno
Por que experiências correspondem a textos que a maioria nunca leu? E se rituais egípcios realmente produzem estados alterados específicos? O que é certo é que neurocientistas começaram a estudar praticantes de religiões egípcias reconstruídas. Resultados preliminares de 2023. Padrões de atividade cerebral durante rituais são similares aos de meditadores experientes e místicos de outras tradições. Alguns dizem que prova que é fenômeno psicológico universal, outros que prova que egípcios descobriram técnicas reais de alteração de consciência. Mas há elemento que autoridades religiosas tradicionais não podem controlar: autonomia. Praticantes modernos de quemetismo não têm hierarquia central, não tem papa, não tem concílios. Cada pessoa é seu próprio sacerdote, exatamente como nos mistérios originais. E isso é o que a igreja sempre temeu: espiritualidade que não pode ser controlada. É conhecimento que não pode ser suprimido, deuses que não precisam de intermediários. Talvez a profecia esteja se cumprindo não através de Apocalipse, mas através de Wi-Fi. Em agosto de 2021, estudante de doutorado da Universidade de Cambridge digitalizava manuscritos medievais usando tecnologia de imagem multispectral. Técnica revela textos apagados, palimpsestos. Em manuscrito do século IX, encontrou algo impossível, sob texto cristão em latim, camadas de texto mais antigo, em copta, e sob copta, hieróglifos. Manuscrito era palimpsesto triplo, reescrito 3 vezes em 3 línguas diferentes. Análise revelou: camada mais antiga, hieróglifos, cerca de 300 ou 400 DC. Segunda camada, copta, cerca de 500 DC, camada superior, latim, cerca de 850 DC, código U, conteúdo, ritual dos mistérios de Isis completo, com instruções detalhadas. E anotações marginais em latim, traduzido para preservação, que não se perca o caminho antigo. Alguém no século IX estava deliberadamente preservando conhecimento egípcio, dentro de mosteiro cristão. A estudante publicou descoberta em artigo pré-print, circulou em comunidade acadêmica por 2 semanas. Então, pedido formal da Diocese de Canterbury para adiar a publicação oficial até revisão completa por especialistas apropriados. Revisão que nunca aconteceu. Artigo permanece não publicado. Manuscrito foi reclassificado como acesso restrito na biblioteca de Cambridge, mas imagens digitais vazaram. Circulam em grupos acadêmicos, privados e revelam algo extraordinário. O ritual descrito é praticável, completo, passo a passo. Praticantes modernos de quemetismo começaram a usá-lo. Relatos? Funciona. Produz estados místicos, visões consistentes com textos egípcios. Coincidência? Sugestão? Ou egípcios realmente desenvolveram tecnologia espiritual funcional? O que é certo é que Harvard, Yale e Oxford têm milhares de manuscritos medievais não digitalizados. Quantos são palimpsestos? Quantos escondem textos egípcios? E quem está impedindo que sejam revelados? Alguns dizem que é burocracia acadêmica, outros que é supressão ativa. Mas padrão é claro: sempre que texto egípcio místico é descoberto, surge resistência institucional. Talvez não seja proteção de história, talvez seja proteção de monopólio espiritual. Porque se qualquer pessoa pode acessar o divino diretamente, a autoridade religiosa se torna obsoleta. Em 2023, Rede Descentralizada de Praticantes de Quemetismo criou o Projeto Anubis, preservação digital, objetivo: digitalizar, traduzir e disponibilizar gratuitamente todos os textos egípcios místicos acessíveis, sem esperar permissão de museus, sem esperar traduções oficiais. Fotografam papiros em visitas públicas, transcrevem hieróglifos, comparam traduções, compartilham online. Em 18 meses, 847 textos digitalizados, 430 traduzidos, todos gratuitos, site hospedado em servidores descentralizados, sem ponto único de falha. Tentativas de remoção falharam, conteúdo está distribuído em milhares de computadores globalmente. E o movimento cresceu. 15 idiomas, 67 países, 200.0 colaboradores. Museus reclamaram de violação de direitos autorais. Resposta do projeto: hieróglifos têm 5.000 anos. Não há direito autoral. Conhecimento é da humanidade. Governos tentaram bloquear. Falhou. Tecnologia descentralizada é resistente. Igreja Católica emitiu declaração
prática de rituais pagãos sem supervisão espiritual adequada pode ser espiritualmente perigosa? Resposta: egípcios praticaram por 3.000 anos sem papa. Estamos bem, e algo está acontecendo. Conhecimento que esteve restrito por 1.600 anos está livre. Qualquer pessoa com internet pode ler textos que cardeais mantiveram em cofre. Qualquer pessoa pode aprender rituais que monges foram proibidos de praticar. Qualquer pessoa pode invocar Anubis sem permissão de ninguém. E isso aterroriza estruturas de controle espiritual, porque prova que nunca precisamos deles, que o conhecimento sempre esteve lá, apenas escondido, e agora está livre. 2024. Um estudante em São Paulo baixa papiro traduzido. 2025. Uma avó no Cairo ensina a neta a desenhar hieróglifos. 2026. Programador em Tóquio cria aplicativo de meditação com invocações Anubis. 2027. Ritual de julgamento pessoal é transmitido ao vivo de Chicago para 40.000 espectadores, sem templos construídos, sem organizações formais, sem líderes centrais, apenas pessoas, buscando conexão direta, exatamente como os mistérios originais. E autoridades religiosas observam impotentes, porque não podem queimar a internet, não podem excomungar todos, não podem selar conhecimento que já está livre. Documentos vaticanos falam de ressurgimento preocupante de práticas pré-cristãs, mas a linguagem mudou, não usam mais heresia, usam fenômeno cultural, porque, sabem, perderam controle narrativo, talvez sempre foi questão de tempo, talvez supressão só funcione enquanto informação for escassa, mas em era digital, escassez é impossível, e conhecimento suprimido se torna viral. Então, a pergunta não é mais por que esconderam, é porque acreditamos que tinham direito de esconder. Anubis nunca foi demônio, foi transformado em demônio para manter controle. Isis nunca foi falsa, foi chamada de falsa para legitimar a substituição. Mistérios nunca foram perigosos, foram chamados de perigosos porque empoderavam indivíduos. E agora, pela primeira vez em 1.600 anos, Balança de Anubis está acessível a todos, não em templo trancado, em tela iluminada, não guardada por sacerdotes, guardada por criptografia descentralizada. E milhões estão pesando seus próprios corações, sem intermediários, sem permissão, sem medo. Talvez os cardeais tivessem razão em ter medo. Talvez conhecimento espiritual direto realmente seja perigoso para estruturas de poder, porque a autonomia espiritual destrói a autoridade espiritual. E é isso que está acontecendo. Não através de revolução, através de downloads. O guardião dos mortos nunca foi banido, apenas esperou. E agora, com cada papiro digitalizado, cada ritual reconstruído, cada meditação transmitida, Anubis retorna. Não em Roma, mas em toda parte. Não temido, mas convidado. E a pergunta que assombrou cardeais por séculos finalmente tem resposta. Sim, o conhecimento sobrevive. Sim, os deuses retornam quando seus nomes são falados. E sim, você sempre teve poder para julgar seu próprio coração. Apenas precisava de alguém disposto a lembrar. E agora, você se lembra?